preparem-se, porque o que a gente vai fazer agora é uma cirurgia. Só que o nosso paciente, bom, ele não é uma pessoa. O que está na nossa mesa de operação hoje é uma das doutrinas mais antigas e polêmicas que existem. E o aviso é sério. O procedimento é a sangue frio, sem anestesia. Tá, mas o que significa isso? Uma cirurgia sem anestesia? Significa o seguinte: para essa análise, a gente vai usar um único instrumento, um só. O bisturi afiado do texto bíblico, e mais nada. Sem anestesia, quer dizer que a gente vai encarar o que o texto diz, doa a quem doer. Sem tentar amenizar as coisas com tradições, filosofias, nada disso. É um mergulho direto na fonte, sem filtro. Ok, e como em toda cirurgia que se preze, antes do primeiro corte, a gente precisa preparar o ambiente. A sala de cirurgia tem que estar impecável, o campo precisa ser totalmente estéril, senão a gente contamina a análise toda. E o que isso quer dizer na prática? Que as regras aqui são rígidas, inflexíveis. Tudo aquilo que veio depois, sabe? Filosofia grega, credos de igreja, concílios, tudo isso fica do lado de fora da sala. O nosso foco vai ser absoluto, cirúrgico, em apenas 3 coisas: o texto bíblico em si, o contexto histórico da época em que foi escrito e o que as palavras significavam na língua original. É isso, mais nada pode entrar aqui para não contaminar o procedimento. Beleza, sala preparada, regras definidas. Agora vamos ao diagnóstico que a nossa fonte apresenta. Porque antes de sair cortando, o cirurgião precisa saber onde é que está o problema, qual é o ponto exato que precisa de atenção na estrutura dessa doutrina. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. O centro do diagnóstico é este. A análise que a gente vai ver parte da premissa de que toda, e eu digo toda, a estrutura gigantesca da doutrina da Trindade foi construída em cima de um pressuposto errado. Um erro lá na base, no alicerce. E você sabe, né? Se a fundação tá torta, o prédio inteiro fica comprometido. Olha só que interessante. A imagem ilustra perfeitamente o erro que foi diagnosticado. A fonte argumenta que uma distinção que é absolutamente crucial se perdeu no caminho. De um lado, você tem YHWH, que é um nome próprio, pessoal, único. Pensa tipo João, Maria. Do outro lado, a palavra Deus, que em hebraico é Elohim e em grego Theos, não seria um nome, mas sim um título, um cargo, uma função, tipo presidente, rei, juiz. E segundo essa linha de análise, foi exatamente aí, nessa confusão entre o nome pessoal e o título de poder, que o erro original aconteceu. O ponto de partida de tudo. Certo. Diagnóstico na mão. Chegou a hora. Hora de pegar o bisturi. A gente vai agora fazer as primeiras incisões, direto nos pontos vitais do texto, para examinar a anatomia dessa questão bem de perto. E a nossa primeira incisão vai num lugar bem conhecido. Um dos momentos mais icônicos da Bíblia, lá no livro de Êxodo. A hora em que o nome divino é revelado a Moisés, naquela cena da sarça ardente. A declaração é de arrepiar, né? E acima de tudo, ela é singular. Eu sou o que sou. É uma voz, uma identidade, se apresentando de uma forma única, indivisível. Mas agora, vamos para a parte técnica, a análise gramatical que a fonte propõe, que é fascinante. Veja bem, os verbos ali estão todos no singular. Singular absoluto. A gente tem um sujeito, uma voz, declarando uma identidade. O nome que vem logo depois, YHW, é o nome dessa identidade singular. O ponto aqui é que não tem espaço para um nós somos no texto original. É só esse eu sou, bem enfático. Ok, vamos aprofundar um pouco mais. Próxima incisão. Agora a gente vai para o coração da lei mosaica, o primeiro dos 10 mandamentos. E o mandamento é super direto. Não terás outros Elohim diante de mim. Presta atenção nessas 2 palavras, porque é nelas que a análise foca. O termo Elohim, que é plural, e o pronome mim, que é singular. Então, qual é a sacada aqui? O ponto central é o seguinte: a análise defende que Elohim, mesmo sendo uma palavra no plural, funciona como um título de autoridade. Não descreve uma pessoa plural. E tem mais: a própria Bíblia usa esse mesmo termo para falar de juízes, de anjos, outras figuras de poder. Sendo assim, o mandamento não estaria ensinando sobre uma pluralidade dentro de Deus. Na verdade, estaria exigindo lealdade total e exclusiva a YHW, colocando ele acima de todas as outras autoridades, de todos os outros Elohim. Pois é,
E é aqui que a nossa cirurgia encontra uma complicação. Segundo a fonte, quando a gramática e o contexto do texto original são deixados de lado, acontece uma coisa que a gente pode chamar de hemorragia doutrinária. É como se conceitos estranhos ao corpo original começassem a vazar para dentro, sabe? A imagem resume bem o problema. De um lado, se ignora a gramática hebraica, se ignora o contexto da época do Êxodo, que era basicamente sobre um Deus único contra os vários deuses do Egito, e do outro lado, o que entra para preencher esse espaço? Conceitos que vêm da filosofia grega, uma linguagem que, se você for procurar na Bíblia, simplesmente não existe lá. Ok, a base do Antigo Testamento foi analisada. Agora a cirurgia avança e vai direto para o coração da questão lá no Novo Testamento. É hora de colocar as figuras de Jesus e do Espírito Santo no centro da mesa, sobre a luz do mesmo bisturi, o do texto. E a primeira evidência que a fonte coloca na mesa são as próprias palavras de Jesus. A citação é direta, sem rodeios. E, para essa análise, isso funciona como um testemunho-chave, vindo da fonte primária, sobre como ele mesmo enxergava a sua relação com o Pai. Mergulhando mais fundo nos evangelhos, essa análise destaca que Jesus, de forma consistente, se refere ao Pai como o único Deus verdadeiro. E mais, aponta que a autoridade que ele tinha foi algo que ele recebeu. E aqui está o pulo do gato do argumento. Uma coisa é ter uma autoridade delegada. Outra, completamente diferente, é ter igualdade de essência. São conceitos que não se misturam segundo essa visão. Certo, mas e o Espírito Santo? Bom, a análise aqui volta para a raiz das palavras. Ruach, no hebraico, e pneuma, no grego. O significado original de ambas é sopro, vento, fôlego. O argumento construído em cima disso é que o texto bíblico usa esses termos sempre para descrever o poder de Deus agindo, a sua presença ativa no mundo. E não como uma terceira pessoa divina, separada com nome para ser adorada. Bom, a nossa cirurgia textual chegou ao fim. As incisões foram feitas, os pontos vitais foram examinados, agora chegou o momento do veredito final. A conclusão dessa análise, baseada única e exclusivamente nas evidências do texto. E o resultado apresentado pela fonte é categórico. A conclusão é que a doutrina da Trindade, quando colocada sob o microscópio do texto puro, não sobrevive. Ela se sustenta sim, mas não no texto, e sim na tradição que foi sendo construída ao longo dos séculos. Nessa leitura, o que sobra é YHWH como um ser único, singular, Jesus como seu Filho exaltado, e a Bíblia lida dessa maneira, mantendo uma coerência interna do começo ao fim. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta. Uma provocação que vai além da nossa mesa de cirurgia de hoje. Se o argumento central dessa análise é que a doutrina não vem do texto puro, a pergunta que fica ecoando é: então, o que sustenta a tradição? E essa foi a nossa análise cirúrgica de hoje. Se você curte essas dissecções a fundo, que vão direto ao ponto em temas complexos, então a primeira coisa a fazer é se inscrever aqui no canal. E claro, já ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas próximas análises. Aí o seu curtir é super importante, ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Deixa um comentário aqui embaixo com a sua opinião, com a sua perspectiva, porque isso enriquece muito a nossa discussão. Se lembrou de alguém que também gosta de pensar sobre esses assuntos? Compartilha este material. E por último, dá uma explorada aqui no canal, tem muitas outras análises como essa te esperando. A gente se vê na próxima.